começando muito bem mais um programa Vida e Atitude. Você, nosso querido amigo e amiga que nos acompanha, seja bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Hoje nossa convidada é a doutora Júlia Pupo, ela que veio nos falar sobre a síndrome de Asperger. Seja bem-vinda, doutora Júlia. Obrigada, Clarice, é um prazer estar aqui. Olha, a gente sabe que você faz muita coisa, mas vamos primeiro conhecer um pouco quem é a doutora Júlia Pupo. Quem é a Júlia? Há 17 anos eu trabalho com o comportamento humano, tenho experiência em diversas áreas da psicologia. Atualmente eu trabalho com consultório particular, atendendo as várias demandas, atendo crianças, casais, famílias e também faço trabalho voluntário. Eu sou casada há 15 anos com o Gilmar Pupo, temos 2 filhos, o Davi com 13 anos e o Rafael com 10. Que benção! E por que você escolheu essa área, essa profissão, ser psicóloga? Eu tenho paixão pelo comportamento humano, pelo cuidado com as pessoas, por esse universo tão maravilhoso que é o ser humano, que é muito complexo. E você atende todas as idades como psicóloga? Atendo, Clarice, atendo todas as idades. Mas o meu diferencial é que eu atendo crianças também. E suas famílias, Porque quando se atende crianças, é impossível não atender aos pais e seus irmãos, Então, eu acabo trabalhando com a família também. Certo. E há quanto tempo, mais ou menos, você já está nessa área da psicologia? Há 17 anos eu trabalho como psicóloga. Que maravilha! Então, tem feito aí uma caminhada legal, ajudando muitas pessoas, com certeza. Com certeza. E você se especializou na síndrome de Asperger, é isso? Isso. Na verdade, nós vamos falar mais adiante sobre essa síndrome, o que ela tem relação com o autismo também. E aí a gente vai ter uma ideia melhor do que se trata, Não é só a síndrome de Asperger, mas um conjunto de outras síndromes também. Ok. E as famílias com certeza te procuram bastante no seu consultório, Você tem o seu consultório particular. E esse é um motivo maior da procura das pessoas na clínica? Ou tem outros vários motivos, várias razões pelas quais as pessoas vão procurar um atendimento psicológico? Tem várias razões, sim, Vem crescendo o número de crianças com algumas patologias, alguns problemas psicológicos, então são várias razões. Mas lógico, casos de diagnóstico, pedidos de avaliação com relação a síndromes, eu tenho sido muito procurada por isso, sim. Olha só, que geralmente a gente imagina que quem vai ao psicólogo, a gente pensa que são os adultos, E tem muitos problemas também para serem tratados em relação às crianças. E que também é uma das suas especializações, no caso, atendimento de crianças também, certo? Isso mesmo. Muito interessante. E o que é essa síndrome de Asperger? Esse nome, por que esse nome? Quando que surgiu? A síndrome de Asperger é a classificação antiga que se dava a um tipo de autismo muito leve. Então, hoje não se usa mais o termo síndrome de Asperger. Não é que está errado, no Brasil ainda se usa, mas nos Estados Unidos, em 2013, o DSM-5, que é o manual diagnóstico que a gente utiliza para fazer o diagnóstico, houve uma alteração. Então, a síndrome de Asperger passou a ser considerada autismo leve. Então, faz parte do TEA, que é o transtorno do espectro do autismo. Interessante. Mas nos Estados Unidos, então, é considerado com que nome? Tem um nome específico? Porque aqui no Brasil nós podemos chamar de síndrome de Asperger, certo? Até para as pessoas que estão nos acompanhando, porque acho que há uma confusão às vezes com o autismo, Mas são duas coisas distintas aqui, quando nós vamos falar em síndrome de Asperger e autismo. São duas coisas distintas aqui no Brasil. Não, na verdade, a síndrome de Asperger, ela é considerada um autismo leve. Mas quando as pessoas me perguntam muitas vezes, o que é a síndrome de Asperger? E você
explica que é um tipo de autismo leve, a pessoa fala, agora entendi. Se você só disser síndrome de Asperger, a pessoa não entende muitas vezes. Se você falar autismo, ela vai associar, porque o autismo tem se falado muito agora no Brasil, né? Até pouco tempo atrás não se falava muito, não tínhamos profissionais capacitados para fazer avaliação, e hoje a gente já tem uma nova geração de profissionais aí que estão se especializando por conta do autismo, né? Então, nos Estados Unidos, a síndrome de Asperger não existe mais no DSM-5, porque é um manual que eles utilizam lá, porque nos Estados Unidos o governo ele banca o atendimento, ele proporciona esse atendimento para a população. Então, aquelas pessoas que eram avaliadas e diagnosticadas como síndrome de Asperger, elas não tinham acesso a este tratamento que o governo dá. Então, para que pudesse atender um maior número de pessoas, então houve essa modificação no DSM-5 para que então a síndrome de Asperger passasse a ser considerada como um autismo leve e essas pessoas então pudessem fazer parte desse meio onde recebe o atendimento gratuito do governo. No Brasil ainda é utilizado síndrome de Asperger e na Europa também, então não está errado, só que nos Estados Unidos funciona de uma outra maneira. Interessante, doutora Júlia. E no próximo bloco vamos continuar falando sobre o que a pessoa que tem essa síndrome apresenta, quais são os diagnósticos também, é claro, depois, né? E de que forma pode ser tratado, certo? Daqui a pouquinho, então, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos aí para continuar a nossa conversa junto com você. Não sai daí! Voltamos com o programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí acompanhando o nosso bate-papo. Quem está aqui hoje conosco é a doutora Júlia Pupo. Ela é psicóloga e veio nos falar sobre uma síndrome que talvez não é muito conhecida para você que está aí nos acompanhando. Se chama síndrome de Asperger. Mas, doutora Júlia, nós estávamos falando agora há pouco aqui no primeiro bloco a questão da distinção dos nomes, né? No caso, lá nos Estados Unidos já não tem mais esse nome. Nós já entendemos perfeitamente com o seu esclarecimento aqui no primeiro bloco. Porém, para que as pessoas não confundam, né, quem está nos acompanhando, qual que é a diferença então entre síndrome de Asperger e, no caso, o autismo, né, para que a gente possa não ficar com dúvidas aí a esse respeito? Então, na verdade, a gente só não usa esse nome, né, síndrome de Asperger, nos Estados Unidos, como você falou. Aqui nós continuamos utilizando.
Mas a síndrome de Asperger faz parte do espectro do autismo, então pode-se dizer que é um autismo leve. A diferença, Clarice, é que a síndrome de Asperger ou autismo leve, ela está na intensidade, na gravidade, na profundidade dos sintomas. Porque a criança ou o adulto que tem a síndrome de Asperger, ele tem sintomas do autismo, mas são muito leves. Então, essa é uma das grandes diferenças. No autismo há um comprometimento muito maior. Entendi. E a partir de que idade que os pais conseguem descobrir, ou enfim, perceber que essa criança está com essa síndrome? Esse é um ponto interessante. Infelizmente, o diagnóstico é tardio, porque diferente do autismo, onde você consegue fazer uma avaliação numa criança de 18 meses, é claro, levando em consideração que seja um profissional especializado em autismo, especializado nessa síndrome, você consegue fazer essa avaliação precoce. No caso da síndrome de Asperger, você não consegue fazer, porque os sintomas são muito leves. Então, geralmente, a mãe nota alguma diferença no filho. E os sintomas, quais são? Então, Clarice, os sintomas da síndrome de Asperger, a mãe vai poder observar melhor, o pai também, são aquelas crianças que têm uma fala intelectualizada, que muitos brincam até que é um mini adulto, né? E ele tem um assunto restrito, tem um hiperfoco. Aquilo que chama atenção, ele mantém o hiperfoco, só quer falar daquilo, ele não sabe quando parar de falar. Então, diferente do autismo, a criança com síndrome de Asperger, ela consegue até se relacionar bem, mas ela não olha diretamente nos teus olhos, não mantém o contato visual, ela olha para os cantos ou para algum objeto, ou para algo que chame atenção, mas ela consegue, ela se esforça. Porém, ela tem essa dificuldade de interagir com os outros, muitas vezes por causa desses assuntos restritos, desse comportamento repetitivo que ela tem. Então, por isso que o diagnóstico é tardio, porque geralmente a criança já estará na idade escolar, na fase escolar. E pode ser que às vezes até a própria escola perceba isso e venha até os pais para comentar, né? Ou a mãe, ou o pai, ou algum parente próximo, né, pode perceber isso. Então, a diferença da síndrome de Asperger para o autismo está no diagnóstico tardio. O autismo você consegue ainda, quando a criança é mais nova, perceber alguns comprometimentos, atraso de fala, coordenação motora, né? Então, tem uns atrasos significantes. Entendi. E quais são as causas dessa síndrome? Será que tem até como prevenir? Então, sabe-se hoje que a causa é genética. Então, não tem como você fazer um exame de ressonância, um exame de sangue, não tem como você fazer para descobrir, né? Várias pesquisas estão sendo feitas, realizadas, eu acho que muito em breve nós teremos novidade por aí, mas o diagnóstico é comportamental, né? De observação, você precisa recorrer a um profissional especializado para poder fazer o diagnóstico. Pode ser um neuropediatra, um psiquiatra infantil ou um psicólogo especialista nesse assunto. Tem se falado bastante de autismo aqui no Brasil. Até alguns anos atrás não se falava muito, mas agora a gente ouve falar bastante. E o que está acontecendo? Mudou alguma coisa? Um protocolo novo, algo assim? Inclusive, o número de casos aumentou também, né? Então, as pessoas até muitas vezes ficam assustadas. Nossa, mas por que agora tem tanto autistas, né? Tem tanto diagnóstico de autismo no nosso meio? O que está acontecendo? A alimentação, é o comportamento? O que está causando isso? É que, na verdade, Clarice, nós não tínhamos profissionais especializados nesse assunto. Então, muitas vezes, o diagnóstico é tardio, como eu já disse, né? Especialmente na síndrome de Asperger, que é mais difícil de você observar se você não é um profissional especializado nessa área, né? Então, hoje nós temos um protocolo aí, uma lei que foi sancionada recentemente, onde o pediatra
ele tem que fazer esse protocolo para poder avaliar se existe autismo ou não. Certo. Então, assim, está sendo tomado algumas medidas a respeito, né, para que seja feito o diagnóstico precocemente, né? Por quê? Porque quanto mais precoce, melhor é para a criança, né? Por causa da neuroplasticidade. A criança o nosso cérebro tem capacidade de se remodelar. Então, se você descobre isso quanto antes, você consegue estimular e incentivar essa criança para que ela tenha uma vida melhor. Então, tem tratamento? Tem tratamento, né? No caso do autismo, é um tratamento diferente da síndrome de Asperger. A síndrome de Asperger, ela requer um tratamento, mas não é um tratamento intensivo, né? Você pode fazer a psicoterapia, você pode trabalhar algumas situações. No caso do autismo, você já precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Então, veja, o tratamento é diferente, é mais intenso. Certo. Bom, nós estamos já avançando para o terceiro bloco daqui a pouquinho, vamos para um breve intervalo e no final eu gostaria que você contasse para todos os que estão nos acompanhando, né, as famílias, a questão do tratamento, como que é realizado, falar um pouquinho mais, né, e depois passar os teus contatos, com certeza. Você que está aí ligadinho com a gente, espera aí um pouquinho que a gente já volta, tá? O 180 Graus, volume 2, é um livro de receitas que tem o diferencial de ter também textos inspirativos. Ele tem essa apresentação 20 por 20, que torna o trabalho na cozinha, a leitura das receitas na cozinha mais fácil. As fotos são em altíssima qualidade, tiradas pelo marido da autora, com aplicação de verniz localizado, papel couché, gramatura 157. O diferencial do volume 2 para o volume 1 é que esse aqui tem receitas um pouquinho mais elaboradas. No final tem uma tabela de pesos e medidas, tem também uma receita de pupurris para perfumar o ambiente, para tornar o momento da refeição com a família, com os amigos mais gostoso. Esse é um livro de receitas que tem essa apresentação linda, então é gostoso para ter em casa e também para presentear. Estamos de volta com o programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí acompanhando o nosso bate-papo de hoje. A nossa convidada é a doutora Júlia Pupo, ela que é psicóloga e veio nos falar sobre a síndrome de Asperger. Doutora, nós estamos conhecendo um pouco aqui com você sobre essa síndrome, já conversamos nos 2 primeiros blocos e agora eu queria te perguntar o seguinte, você falou em equipe multidisciplinar para que o tratamento possa ser feito, ok? Quem são esses profissionais que vão atuar então já no tratamento dessa síndrome? No caso, a equipe multidisciplinar, ela entra no tratamento do autismo nível 2 e nível 3, que são os casos mais severos. Ok. Na síndrome de Asperger, considerado o autismo leve, o tratamento pode ser com o psicólogo e pode ser medicamentoso, varia muito de cada caso, né? De um caso para o outro. Mas, em geral, a psicoterapia e o tratamento psiquiátrico, se for necessário. Né? A equipe multidisciplinar que você tinha me perguntado,
Geralmente você encontra o psicólogo, psiquiatra, o fono, fisioterapeuta, né? A escola também tem um papel fundamental, muitas crianças precisam de tutores, né? Aí a gente pode também falar sobre os direitos, uma outra oportunidade da criança com autismo, né? Dos direitos que ela tem, né? E até para que alguns pais possam buscar isso também, né? Mas assim, depende muito de cada caso, cada criança tem uma necessidade. A gente vê que no autismo, e que difere da síndrome de Asperger, é que no autismo tem um retardo mental, né? Então, assim, para ser considerado Asperger, você não pode ter o retardo mental. Então, essa é uma diferença importante que a gente vê no autismo leve para o autismo severo. Entendi. E por isso os pais também precisam prestar bastante atenção, né, nos seus filhos, acreditar, né, nas coisas que os seus filhos fazem e falam, porque como você falou aqui no começo, às vezes os pais não percebem. Então é importante essa percepção dos pais também para ver se tem alguma coisa diferente ali, se o seu filho está tendo um comportamento diferente. É importante, não é, doutora? É complicado você conseguir prestar atenção em algumas coisas, porque muitas delas passam batidas, né? A síndrome de Asperger, você pode, se você não convive com a pessoa que tem, muitas vezes você vai achar que ela é uma pessoa somente diferente, ou por ser muito inteligente, ou por ter uma personalidade um pouco diferente mesmo. Então, é necessário que os pais prestem atenção e que falem a mesma língua da escola também, que muitas vezes a escola é que vai dizer, que vai observar algumas características, porque é na escola que os filhos passam bastante tempo também, que eles vão interagir, né? Então tem a questão do bullying, que é muito importante. Hoje a gente vê muitas crianças aí que às vezes até cometem um suicídio por conta do bullying, né? Então, assim, cuidar mesmo, prestar bastante atenção se o teu filho ele prefere ficar sozinho, prefere falar muito de um determinado assunto, que a gente chama de hiperfoco, né? As pessoas com síndrome de Asperger, elas também têm hiperlexia, que é a leitura antes da idade. Tem crianças, às vezes, com 4 anos lendo, que já estão lendo. Então, assim, e eles têm muito interesse por determinados assuntos, e aí isso faz com que eles chamem a atenção mesmo, por falar muito de um assunto e com uma fala intelectualizada. Para a idade deles, isso chama muita atenção, né? Então são pontos sutis, mas que você pode observar e pode prestar atenção. Ok, muito boa a sua explicação. E eu estava aqui pensando também na importância de tudo isso, de a gente, né, dar atenção para as nossas crianças, as famílias cuidarem cada vez mais das suas crianças e fazer os tratamentos que precisam ser feitos e também contar com a ajuda de Deus, não é? Porque em tudo que a gente faz, quando a gente tem fé e conta com a ajuda dele, as coisas ficam muito melhores, não é? E pensando nisso, doutora Júlia, eu quero te convidar para acompanhar com a gente agora. Eu vou fazer a leitura de uma meditação aqui para a gente e para os nossos amigos, todos os nossos amigos, as famílias que estão nos acompanhando hoje através do programa Vida e Atitude. E o nome dessa meditação que eu separei para a gente ler hoje se chama Nunca Decepcione. Então diz assim: quando eu era criança, um dos meus passaportes favoritos era brincar na gangorra do parque vizinho. Uma criança se sentava em cada extremidade da tábua e movimentava-se para cima e para baixo. Às vezes, a criança que estava embaixo permanecia parada, deixando o seu coleguinha no ar, gritando para descer. Mas o truque mais cruel de todos era sair da gangorra, correndo, quando seu amigo estivesse lá em cima. Ele cairia no chão com um impacto doloroso. Algumas vezes podemos sentir que Jesus faz isso conosco. Confiamos que Ele está conosco nos altos e baixos da vida. No entanto, quando a vida passa por uma reviravolta e nos deixa com galos e contusões, pode parecer que Ele se afastou, deixando nossas vidas desmoronadas dolorosamente. Mas
O livro de Lamentações 3 nos lembra de que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E lemos essa passagem repetindo lá em Lamentações 3, versículos 22 e 23. E de que Deus, Ele é fiel até o fim mesmo, quando tudo parece estar desmoronando. Isso significa que em meio à nossa dor, mesmo que tenhamos sido abandonados, mesmo que estamos nos sentindo sozinhos, Ele é conosco. E ainda que não sintamos Sua presença, Ele está ali como nosso companheiro confiável. E Ele não se afastará e nem vai nos decepcionar. E quando todos falham, Jesus é o nosso amigo confiável. Então, como é bom a gente poder contar com esse amigo confiável, que quando as coisas parecem tão difíceis, mas Ele está ali para nos cuidar, não é? E eu fico pensando também aí na sua trajetória, na sua profissão, o quanto que você deve apresentar Deus para as pessoas também, a cada paciente, a cada pessoa que você atende, não é? Com certeza, Clarice. Muitas vezes nós não precisamos nem falar de Deus, Só com a nossa atitude, a nossa forma de cuidar, a nossa forma de estar no mundo, de fazer a diferença, já é falar de Deus, Então, no meu trabalho, eu procuro ter empatia pelas pessoas que me procuram e cuidar delas do mesmo jeito que eu gostaria que cuidassem de mim. Então, eu respeito, eu acolho, e essa é a diferença que eu tento passar para os meus pacientes. Que coisa linda, com certeza faz toda a diferença, Porque eu penso assim, todo o amor, todo o carinho também que se dá a uma pessoa que tenha qualquer tipo de síndrome, de problema, ou que não tenha, Para quem está tendo uma vida normal já faz bem, então imagine para aquele que tem ali algum probleminha, alguma síndrome, que precisa de uma atenção maior, o amor e a oração faz toda a diferença. E você que nos acompanha, não esqueça também que a gente tem o nosso WhatsApp, você pode mandar as suas perguntas no 4199-263-9241, tá? Para a gente poder, conversar mais sobre esse assunto, tirar suas dúvidas e receber aquele recadinho carinhoso que você tem enviado para a gente. Mas agora eu quero te presentear, doutora Júlia Pupo, com esse presente lindo, lindo, lindo que está aqui, ó. Esse presente é o seguinte, é um diário de oração. E esse diário de oração, ele é muito interessante porque, olha só, quero mostrar também para os nossos amigos que estão lá em casa o presente que eu estou te dando. Porque ele, além de ser um diário de oração, que você pode escrever as suas orações, olha só que interessante. Você lê o seu devocional, tá? E aí você pode escrever os pedidos de oração. Eu tenho o meu e eu amo. E aí você depois pode escrever as respostas de oração. Então eu tenho certeza que você vai gostar muito em colocar aqui os seus pedidos, ler os devocionais. É lindo, lindo, lindo. Olha, gente, olha o que é essa capa aqui. Então, é seu, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada, ele é lindo bom? Mesmo. Muito obrigada. Que você possa, cada vez mais abençoar pessoas através da sua profissão e apresentar realmente Deus através do seu trabalho também. Parabéns por tudo que você tem feito. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço o convite. E se alguém precisar, pode entrar em contato comigo. Eu recebo mensagens, pode ligar ou pode mandar mensagem que eu estou à disposição. Qual que é o seu telefone, o seu contato? Meu telefone é o 997718292. Se precisar, pode mandar mensagem pelo e-mail juliapupo@gmail.com. É isso aí, gente. Muito obrigada pela sua companhia. Deixamos aqui, um beijão para você e toda a sua família e acompanhe conosco as nossas edições de Vida e Atitude. Até lá. Tchau, tchau.